Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar que aquela sensação de luxo num site de banco ou ar rústico de um blog de viagem não vem só das fotos? Vem e muito das texturas de fundo. E hoje a gente vai fazer uma coisa incrível. Vamos traduzir essa linguagem secreta dos pixels para a tinta das nossas paredes. Vamos nessa? Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, é super profunda. O segredo está todo nas texturas. Mármore lembra algo sólido, eterno, quase institucional. Madeira já traz aconchego, natureza, um refúgio. É tipo uma linguagem silenciosa que todo mundo entende, mesmo sem se dar conta. E hoje a gente vai aprender a falar essa língua. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro vamos decifrar esse código, entender a linguagem das texturas. Depois, vamos dar uma olhada em como os mestres do design digital usam isso para nos influenciar. E aí vem a parte mais legal. Vamos pegar todo esse conhecimento e aplicar no mundo real, com dicas práticas para transformar qualquer espaço. É aqui que está o pulo do gato. A textura é mais uma camada de comunicação. No mundo digital, ela serve para construir confiança. Já no mundo físico, ela cria uma atmosfera. É uma conversa que acontece ali, em silêncio, mas que define completamente a percepção de um espaço. E aqui vem a grande sacada. Texturas não são só um enfeite, um detalhe. Elas são a alma de um ambiente. Contam história daquele lugar antes mesmo de qualquer móvel entrar. É a ferramenta mais poderosa e muitas vezes a mais subestimada no design. Ok, vamos mergulhar um pouco no mundo digital. Pensa só nos sites que a gente entra todo dia. Instituições financeiras, universidades, escritórios de advocacia, eles precisam passar uma imagem de autoridade e confiança, e de forma instantânea. E eles fazem isso usando principalmente 3 tipos de textura. E olha só que interessante a psicologia por trás disso. O mármore não é só uma pedra bonita, ele remete a templos, a algo permanente que vai durar para sempre. O couro envelhecido, ele nos lembra uma biblioteca antiga, cheia de sabedoria, sabe? E o papiro? Ele meio que sussurra, isso aqui é original, é valioso. Cada textura tem uma missão bem clara. Certo, a teoria do mundo digital está entendida. Agora vem a mágica. Como é que a gente pega essas sensações, essa comunicação tão poderosa e tira da frieza de uma tela para trazer para o aconchego das nossas paredes? É exatamente aqui que os dois mundos se encontram. A lógica é a mesma. Se um designer de sites usa uma textura para criar uma sensação, um pintor ou um decorador pode usar um tipo de acabamento para fazer exatamente a mesma coisa. As ferramentas são outras, claro, mas a intenção é a mesmíssima. Esse mapa aqui basicamente mostra a tradução direta. Para cada mensagem que a gente quer passar, solidez, experiência, antiguidade, existe um acabamento equivalente no mundo real. O cimento queimado pode muito bem ser o nosso novo mármore digital. Uma pátina pode ser o nosso couro envelhecido. Faz sentido, né? Vamos começar com o primeiro desafio. Como recriar aquela sensação de permanência do mármore, de força, mas sem precisar de uma pedreira? Como é que uma parede pode dizer, eu sou sólida, eu sou estável? A resposta, está em acabamentos que são ao mesmo tempo modernos e sofisticados. Pensa no cimento queimado com aquele brilho sutil ou numa tinta epóxi que reflete a luz de um jeito elegante. Eles dão peso, dão força para o ambiente. E quando isso é combinado com tons neutros, como cinzas profundos, se cria uma base que parece que sempre esteve ali, imutável como um templo grego. Ok, a força a gente já tem. Agora, como adicionamos sabedoria? Como uma parede pode contar uma história, como se fosse um velho livro de couro, e fazer a gente se sentir acolhido pela experiência do tempo? Aqui a gente vai buscar o charme da imperfeição. Pinturas com efeito pátina que imitam o desgaste natural do tempo são perfeitas para isso. Ou então, tintas super foscas, tipo tinta de lousa, que abraçam a luz em vez de refletir, criando um clima bem mais íntimo. Aí é só adicionar uns tons terrosos, ocre, terracota e pronto, o espaço ganha uma alma, uma história de conforto e autenticidade. E vamos para o nosso último desafio, o mistério. Como é que a gente captura aquela sensação de descobrir um manuscrito antigo, aquela textura do papiro que faz a gente sentir que está diante de algo único, original? A chave aqui é a organicidade. Acabamentos rústicos, tintas à base de cal, eles criam superfícies com vida própria, cheias de nuances. Parecem que foram feitas à mão, que têm história. E para dar aquele toque de mestre, a dica é escolher uma parede para ser o tesouro do ambiente. Pinte com uma cor profunda, rica. Ela vira um ponto focal que atrai o olhar e a curiosidade na hora. Beleza, agora que a gente já conhece as palavras, vamos aprender a formar as frases.
Porque não adianta só escolher a textura certa, né? Tem que saber aplicar com inteligência. Então aqui vão 3 dicas de ouro para um resultado realmente profissional. Primeiro de tudo, equilíbrio. A regrinha do menos é mais vale ouro aqui. Uma textura poderosa fica incrível numa parede de destaque, mas em todas pode acabar sufocando o ambiente. Segundo ponto, contraste. A ideia é fazer aquela parede texturizada ser a estrela do show. Use luz direcionada, móveis de cores opostas para que ela realmente salte aos olhos. E terceiro, profundidade. Pense em usar molduras ou um rodapé mais alto para enquadrar a parede. Isso transforma uma simples superfície pintada numa peça de arte com intenção. E depois de tudo isso, fica aquela pergunta, né? Dá uma olhada para as paredes ao redor. O que elas estão dizendo? Elas comunicam calma, energia, criatividade, seriedade. A boa notícia é que, a partir de hoje, as ferramentas estão aí para que a gente possa ser o autor dessa história e fazer as paredes falarem a língua que a gente quiser. Se essa nossa conversa sobre pixels e tintas abriu a cabeça para novas possibilidades, mostre seu apoio. Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para não perder as próximas análises. A gente quer continuar decodificando o mundo ao nosso redor. Muito obrigado e até a próxima!